Num dos ensinamentos da Bíblia diz que devemos pregar a tempo e fora de tempo e aproveitar as oportunidades. Nesse texto nós vemos que algumas pessoas perguntaram a Jesus: que faremos para executar as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então nós vemos aqui a importância das pessoas compreenderem que Jesus é capaz de te dar vida, mesmo num mundo tão frustrado, mesmo num mundo tão difícil, tão diferente da sua maneira de ver. O que está acontecendo hoje em dia, e eu tenho conversado com alguns jovens, é que eles não se sentem mais livres nesse mundo. As escolas estão tomadas por pessoas que não falam de outra coisa a não ser drogas, a não ser criminalidade. O mundo está passando por uma transformação terrível. Você vê pelo carnaval, né? Hoje em dia o sexo é explícito, é filmado, é colocado nas redes sociais, as pessoas não têm vergonha. A imoralidade, ela está passando aos nossos olhos, e com certeza é por essas coisas que vem a ira de Deus sobre a humanidade. Quando a humanidade chega a esse ponto, o que se pode esperar de Deus é juízo, é situação para poder de repente transformar aquele lugar. Então, como que ficam aquelas pessoas que não conseguem se encaixar na sociedade, vê as injustiças? Eu lembro de Ló. Diz a Bíblia que Ló ele tinha a alma justa e essa alma dele se atormentava, né? O seu ser interior se atormentava vendo as injustiças cometidas pelo povo daquela cidade onde ele morava. E é assim que nós estamos vivendo hoje. A nossa alma está se atormentando com tanta violência, com tantas coisas na internet. Inclusive agora tem uma matéria aí que eu investiguei, supostamente parece verdade, que alguns desenhos estão incentivando até as nossas crianças a matarem os seus pais, a ferirem, cortar os seus pulsos. Pode ser que seja boato? Sim, pode ser. Mas pelos relatos que nós vemos, não parece ser boato. E o que espera? O que nós poderíamos esperar de uma nação tão corrompida assim? Ali a gente está vendo a maldade do ser humano, a maldade da humanidade contra os nossos filhos, contra a nossa família. Se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Está bem nítido isso. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Você pode achar que o seu filho tem toda a segurança, tem toda a proteção, tem os melhores ensinamentos, estuda na melhor escola. Ele não tem proteção. Se Deus não guardar, não tem proteção.
É Deus que dá os livramentos. É Deus que dá a proteção. E muita gente não faz questão de ter essa proteção. Não busca. Jesus é o pão da vida. Ele é o pão que dá vida ao homem. E os jovens hoje, né, muitos deles não conseguem entender os pregadores que você vê aí. Às vezes os pais... Esses dias eu estava conversando com um jovem e ele falando que tinha medo de ter pecado, blasfemado contra o Espírito Santo. Então, com todo o ensinamento que eu tive na igreja, eu tive que convencê-lo de que isso não era uma verdade. Porque blasfemar contra o Espírito Santo, essa palavra foi dita por Jesus aos fariseus que sabiam que os milagres que Jesus fazia não podia vir de Beelzebú, que era o título que os judeus davam para os maiorais, o maioral dos demônios, né? Eles que deram esse título. E eles sabiam, porque você percebe pela fala de Nicodemos quando encontra com Jesus. Ele diz: mestre, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se não vem da parte de Deus. Ou seja, Deus não permitiria que alguém fizesse tais maravilhas, curar um cego de nascença, curar um leproso. Ele não permitiria que um falso mensageiro fizesse isso. O problema é que agora nós sabemos que no futuro Deus vai permitir que o anticristo faça sinais e maravilhas. Milagres não testifica que é Deus. O milagre tem que estar acompanhado do ensinamento bíblico. A pessoa que ensina tem que se manter na verdade, tem que ser uma pessoa fiel às Escrituras. E os milagres, eles que acompanham os que creem, ele tem que estar dentro desse contexto do Evangelho. O diabo, ele não conseguiria viver, os seus mensageiros não conseguiriam viver pregando o verdadeiro Evangelho. Ele não consegue. Tem que haver uma deturpação, porque o objetivo do mal é cegar o entendimento dos incrédulos. Como é que ele vai cegar se ele prega a mesma palavra? Ele tem que deturpar aquilo, porque essa palavra ela traz Jesus para a vida da pessoa. Ela traz paz, ela traz a libertação. Né? Como diz lá em Colossenses 1,13, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Ou seja, o diabo não vai pregar, como Jesus disse, ele não está dividido contra si mesmo. Satanás não está dividido. Ele não vai pregar a mensagem do Evangelho. Ele não vai pregar uma mensagem para tirar você da vida errada, para que você ande na vida certa com Jesus. Tem muitos pregadores que são como Balaão, são profetas de Deus, mas que se vendem. Esses já receberam o seu galardão, perderam o prêmio da salvação, mas conquistaram a admiração das pessoas aqui. Eles trocaram a glória eterna por uma glória passageira. E tem muitos aí que nunca foram homens de Deus. As pessoas pensam que levar o Evangelho para a escola vai alterar alguma coisa. A Bíblia diz: como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Você precisa ser enviado de Deus. Você precisa ser escolhido por Ele para fazer isso. Né? Não é qualquer pessoa que pode pregar o Evangelho, que tem essa capacidade de pregar o Evangelho. Porque olha só o que a Bíblia diz. Ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Ninguém vai a Jesus se o Pai não o levou. Então não é qualquer pessoa que pode pregar essa mensagem. Porque é a mesma coisa que você pregar uma coisa que você não acredita. Se ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito Santo, significa que se você realmente não só acredita no Evangelho, mas você vive o Evangelho,
É porque Deus se manifestou na sua vida. Do contrário, você poderia viver uma mentira, você poderia estar fantasiando isso. Não quer dizer que você não tenha pecados, que você não tenha desejos impuros, porque a própria Bíblia narra essa história a respeito do ser humano, que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Se opõe uma à outra, há uma luta interna dentro do ser humano cristão. Há uma luta interna. Quem é nascido da carne é carne. Não existe essa luta. Não existe essa batalha. A carne vence. Quem é nascido do Espírito se inclina para as coisas do Espírito. Ou seja, é mais fácil o Espírito vencer. O Espírito Santo vencer dentro de nós. Porque que nascemos de novo, nascemos de uma semente incorruptível. Temos um intercessor que intercede a Deus com gemidos inexprimíveis. Então, conversando com esse jovem, e ele falando da dificuldade dele, vou preservar aqui o nome. Um dia eu sei que ele vai ver essa mensagem, porque eu já dei a referência das pregações aí no YouTube. Então, ele também não entendia sobre o perdão, né? Não achava que Deus o podia perdoar, não se sentia perdoado. Eu expliquei, fé não tem a ver com sentimento. Ela tem a ver com o que as Escrituras dizem. Uma das coisas que Deus nunca foi isso que eu falei para ele, que Deus nunca aceita é a hipocrisia. Você pede perdão pelo pecado, aí você comete o pecado de propósito e você pede perdão a Deus como se estivesse enganando a Deus. Isso é hipocrisia. O pecado, ele segue na linha do arrependimento. Por mais que você não deseje, não sinta que sinta-se arrependido por um ato, você até quis fazer. A fé, ela te faz pensar assim, isso desagrada a Deus. Eu preciso tirar isso da minha vida porque isso desagrada a Deus. Isso é fé. Você está tirando algo da sua vida em respeito a Jesus Cristo, em respeito a Deus. E também porque você quer ter a vida eterna. E também porque está em jogo a sua salvação. Então, isso é fé. Eu creio e por isso eu vou modificar a minha vida de acordo com o que eu acredito. E o Espírito Santo, ele expressa um gemido inexprimível, e com gemidos inexprimíveis ele roga a Deus por nós, com uma linguagem desconhecida, ou nem uma linguagem, um gemido mesmo, que Deus ouve esse gemido. É Ele que nos faz voltar ao caminho, Ele que nos faz arrepender, Ele que intercede por nós. Somos tão frágeis que Jesus enviou um Consolador para fazer por nós o trabalho que Ele estava fazendo pelos discípulos. Jesus olhou e viu que a humanidade não teria chance. Então Ele faz algo pela humanidade, nos dá o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo o mundo não vê, não compreende, não tem condições de entender isso. Como funciona isso? Primeiro passo, você tem que aceitar Jesus. Você tem que dizer, eu não posso viver nesse mundo, eu não posso viver dessa forma. Você não vai para a igreja porque por outro motivo a não ser por Jesus Cristo. Você não muda a sua vida a não ser por esse motivo. Você nem sabe, muitas vezes, o que vai acontecer. Nós estamos pregando para você que existe o Espírito Santo. Mas se você está fora, você nem entende como funciona isso. Não há compreensão. Esse jovem que eu conversei, ele se queixava de serem muitas religiões e de que ele não conseguiria compreender tudo. E eu disse para ele, cara, você não precisará compreender quase nada disso daí. Eu passei a minha vida toda, eu não estudo outras religiões. Eu até fui por esse caminho por um tempo,
Mas não existe necessidade, porque a Bíblia diz: pregai o Evangelho do Reino. Eu só preciso entender o que é o Evangelho do Reino. E foi exatamente aqui que fizeram a pergunta a Jesus: o que nós devemos fazer? O que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que ele enviou. É a primeira obra, a crer em Jesus Cristo. E depois você começa a ser ensinado pelo Espírito Santo. As Escrituras passam a ser facilitadas no seu entendimento. Isso se chama dom. Você pega uma criança que ela recebe o dom de desenhar. Desde pequenininho você já vê os atributos na vida dela. Ela olha uma coisa, ela desenha tranquilamente. Ela tem um dom, foi dado, é um presente. Ela não precisa fazer esforço. Ela pode aperfeiçoar esse dom, mas ela não precisa fazer um esforço que uma pessoa comum faria. É exatamente isso. O Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Você não precisa fazer esforço. Você lê as Escrituras, Deus revela. Porque o papel do Espírito Santo é nos convencer da verdade, da justiça e do juízo, do pecado. É nos esclarecer as Escrituras. Jesus foi embora, deixou os 12 discípulos, daqueles 12 surgiram mais. E quem você acha que foi ensinando as pessoas? A fé vem para ouvir a pregação da palavra e o Espírito Santo fazia o seu papel. Muitas vezes até na área do impossível, como foi na questão do Espírito Santo ser derramado e traduzir a linguagem deles para todas as pessoas em volta de outros países. Cada um ouvia aqueles homens falarem na sua própria língua. Isso já foi um milagre. Já foi uma coisa que era necessário naquele momento, não que isso vá acontecer, mas existe a possibilidade de Deus fazer algo extraordinário. Existe, porque nós vemos nitidamente que aquilo ali foi algo extraordinário. Então aqueles homens pregavam em português, né? Linguagem do brasileiro aqui. O americano compreendia em inglês, o italiano compreendia na língua dele, o francês compreendia na língua dele. As pessoas que vinham chegando conseguiam receber uma tradução simultânea do que estava acontecendo ali. Então Deus pode fazer qualquer coisa. Ele pode fazer qualquer coisa. Pedro, quando esteve preso, o anjo foi lá, soltou ele, veio, trouxe ele no meio de todos os soldados e fez o milagre. Então, milagres é uma porção, possibilidade. Uma coisa que você pode estar, de repente, blasfemando contra o Espírito Santo é quando você alega que na sua igreja tem milagres, mas você sabe que não são milagres. Porque a qualquer momento o Evangelho de Cristo vai ser infamado, vai ser envergonhado. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, que não venha a ser proclamado dos telhados, que não venha à luz. Porque quem entra em juízo com o falso ensinamento é o próprio Jesus. Então você dizer que tua igreja fez um milagre e na verdade tudo não passar de uma farsa é um pecado muito grave. Porque quando se descobre aquilo, se mancha a imagem de um milagre verdadeiro em outras igrejas. Você atrapalha o Evangelho de Cristo. Então, se há um lugar que o Evangelho está sendo pregado de forma verdadeira e Deus está operando, essa porta que se abre aí do mal acaba tentando infamar o caminho da verdade e confundindo as pessoas. O que é infamar? Dá uma fama ruim. Eu não acredito nesses milagres. As pessoas já não têm muita força para crer que o homem pode ser usado por Deus. Elas nem fazem ideia de que seja Deus, quem seja Deus. Elas olham o Apocalipse, eu já ouvi gente falar assim, como que você consegue crer no Apocalipse se ali diz sobre dragão, figuras mitológicas? Eles não conseguem compreender que aquilo são simbologias das profecias de Daniel, que tem interpretação para cada símbolo ali. Não vai aparecer. Eu também, quando era novo na fé, eu achava que era um leão mesmo com 12 chifres. Até que alguém me explicou que aquela era a maneira que Deus revelava as imagens para o profeta. E depois, como Deus não é Deus de confusão,
ele dava a interpretação daquilo. Só que no futuro, João, ele vem com o Apocalipse revelando as mesmas figuras que ele vê, parecidas, com algumas diferenças, com a do profeta Daniel. E quando você lê um tanto aqui e um tanto lá, né, um pouquinho aqui no Antigo Testamento, você entende que quando Daniel teve essa visão, ele teve também a interpretação que também serve para João. Para você ter ideia de que tudo aquilo é simbólico. Para você ter a ideia que Deus mostrou uma imagem, mas tem uma interpretação acerca daquela imagem. Leão significava rei ou reino. Chifre significava a quantidade de poder. Quanto mais chifre, mais poder. Da onde que se tira isso? Da revelação que Deus deu a Daniel a respeito das visões que ele teve. Porque Deus não é Deus de confusão. Então, quando você lê o Apocalipse, você entende que aquilo são figuras simbólicas, representações do que vai acontecer. De repente, não é nem para dar tanta... de repente, não é para você entender tudo, mas pelo menos o básico. Pelo menos para um homem ter uma história, para entender o que vai acontecer com a humanidade. Pedro diz que o mundo que existe hoje está sendo entesourado para o fogo. Pelo que nós entendemos ali, uma destruição diferente da primeira destruição, que foi pelo método do dilúvio. E Jesus relata que vai ser como nos dias de Sodoma. Ele dá alguns exemplos que as pessoas viviam a sua vida despreocupadamente, viviam no pecado, até que veio o fogo descendo do céu, aquelas pedras de fogo descendo sobre a vida daquelas pessoas, e nada de profeta para profetizar aquela vinda daquela desgraça sobre aquela cidade. Não havia profecias, ou seja, estavam entregues à própria sorte. Não havia uma maneira de escapar daquilo. Não havia evidências para que se pudesse se resguardar daquele momento. Então, o que Deus nos mostra com essa situação? Que o ser humano não pode viver despreocupado, como se não fosse um dia se apresentar diante de Deus. Ele não pode viver assim. Ele não pode viver achando que vai estar tudo certo, ele vai viver a sua vida de pecado e nunca vai haver um juízo sobre a vida dele. Até porque o mal, ele está rondando. Jesus relata, Satanás está como um leão bramando. As escrituras narram isso. Satanás é como um leão bramando para roubar, matar e destruir. Satanás tem esse plano sobre a sua vida. Então você não tem como viver uma vida despreocupada. Ele diz, a casa vazia sai, um espírito vem 7 piores e ocupa aquela casa. E o estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Jesus veio narrando, se você quer aprender alguma coisa espiritual, não viaja na abobrinha, na maionese, não. Porque tem gente que vai lá, estuda uma história de uma outra mulher de Adão, estuda a história de um anjo chamado não sei o quê, sabe? Eles querem uma fantasia. Paulo alerta acerca disso. Nós não podemos nos cercar de histórias de velhas caduca, de contos de fada. Nós não podemos nos cercar disso, porque nós temos a Escritura inspirada por Deus. E a Bíblia diz, aquele que fale segundo os oráculos sagrados. Só é verdadeiro aquele que fala segundo os oráculos sagrados. E uma coisa, não há argumento contra a verdade. Os argumentos contra a verdade só ocorrem quando uma nação está totalmente corrompida em seu entendimento bíblico. Mas enquanto existir gente autêntica, você vai ter pessoas que vão defender os seus argumentos. Porque o Espírito Santo é um só. Ele opera em todos. E ele não tem 2 papos, 2 ideias. Não existe esse negócio, como eu sempre falo. A minha fé é diferente da tua fé. A tua igreja tem uma maneira de ser também. Não existe isso.
Paulo disse, falai todos a mesma coisa. Por que isso? Porque temos o mesmo Espírito. Se tem alguém falando outra coisa, não está fazendo parte desse Espírito. O Espírito é um só em todas as igrejas. Jesus é a cabeça. A igreja é o corpo, né? Todo o conjunto da igreja, e nós somos os membros. Por mais que tenhamos diferentes dons, todos estão inclusos no mesmo Espírito. Todos são ensinados pelo mesmo Espírito. Então não tem como o papo ser diferente. Logo vem chamado papo torto, né? Aquela pessoa que pega o evangelho e joga ele para o lado do dinheiro. Aí você vai nas cartas de Paulo, acerca de contribuição, cada um contribua segundo o que propor no seu coração. Não foi assim que foi aquela viúva? Ela deu tudo que tinha porque ela quis. Ela propôs no coração dela, apesar de serem pequenas moedinhas. Jesus, ele alerta para uma coisa. Ele diz sobre o egoísmo humano, pessoas que têm muitas condições de fazer não só pela sua igreja, mas pelo próximo, e alerta para aquelas pessoas que, mesmo não tendo condições, são capazes de fazer o máximo que elas podem. Então, se você é um cara, como eu não tenho igreja, eu posso falar isso, porque você não vai contribuir para a minha igreja, né? Eu tenho a minha igreja que eu sirvo lá, que eu sou presbítero, mas eu não sou líder, não pego em dízimo, não pego em oferta, não faz parte a tesouraria não faz parte da minha vida. Então, se você tem amor pela obra de Deus, e você é um cara rico, aí você olha aquela igreja, você vê que aquela igreja precisa de uma guitarra, porque tem um guitarrista ali. Por que você não pode doar uma guitarra para a igreja? Para que vai servir aquela guitarra? Para as pessoas louvarem a Deus, para ajudar as pessoas a buscarem a Deus. É disso que Jesus está falando. As pessoas com mais condição dão o que sobram. Elas não têm dedicação verdadeira. Geralmente as pessoas mais abastadas são as mais egoístas. No quesito fé e com certeza no quesito amor ao próximo. Porque o que você vê de carros que passam e meninos vendendo doce na rua e o carro não é capaz nem de abrir o vidro para dar R$1, R$2, que não vai fazer diferença nenhuma na vida deles, não está por conta. O egoísmo. Como que você consegue passar? E criam desculpas, né? As pessoas criam desculpas. Eu sou um cara que eu vejo, aqui em Santa Cruz tem um cara que fica em cima de uma bicicletinha, jogando um monte de facas para o alto. Eu acho aquilo incrível, porque ele fica com um pé só sobre aquela rodinha ali. Aquele é o trabalho dele. Ele se esforçou para conseguir aquilo ali. E ele acredita na cultura, no talento. Ele faz aquilo por dinheiro, né? Para ele poder se sustentar. Por que não podemos honrar o talento das pessoas, mas queremos que as pessoas honrem o nosso talento? Qual é a diferença de um talento para o outro? Somente as áreas são diferentes. E é tão bonito fazer pelo próximo. Dar significado na vida das pessoas. É uma coisa que nos alegra. A Bíblia diz que muitos operando hospitalidade abrigaram anjos. A pessoa estava na rua, sofrendo, né? Ali no frio. Naquela época, hoje em dia é muito difícil você fazer isso, né? Você vai botar uma pessoa estranha dentro da sua casa, mas você às vezes pode acolher de uma outra forma. E as pessoas antigamente não tinham isso, não tinha essa criminalidade toda, e acolhiam, sem saber que aquela pessoa era um anjo. Com certeza a bênção viria sobre a casa daquela pessoa. Era um desafio que Deus colocava. Era um anjo que estava ali, num formato chamado teofania, né? Quando o anjo se materializa num formato humano, e ele estava esperando só para abençoar a vida de alguém, mas só vai abençoar quem tem o coração aberto. Por isso que Jesus diz,
mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu vejo aqui, no ferro velho do meu amigo aqui, as pessoas, os caras catando aí ferro, latinha, eles contribuindo para a humanidade, porque estão fazendo reciclagem, e ao mesmo tempo ganhando o seu pão de cada dia. Quantos desses estão passando na rua carregando papelão e quantos carros importados passam e não são capazes de parar e fazer uma doação generosa para esses caras? Só para dar um significado na vida da pessoa. Não vai te fazer falta, mas tem que ser feito com amor. Porque Deus olha no teu coração e vê se você quis barganhar com Deus, se você quis alcançar a salvação por esse método, não se alcança a salvação por esse método. Deus se agrada com a justiça, Deus se agrada com o respeito, com a honestidade, com o propósito que você faz as coisas. Você olhou, viu a necessidade, amparou, por amor. De repente você não viu nada que lhe atraía naquela pessoa, nada que fosse... O cheiro da pessoa de repente não estava bom, mas não foi por esse mérito que você foi. Você viu que aquela pessoa poderia ter uma refeição melhor naquele dia. Ela poderia ter comprado um chinelo mais bonito naquele dia. Ela poderia ficar alegre por ela acreditar que ainda existem pessoas boas no mundo. É por essa razão que Jesus, ele diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Porque o cara que anda no pecado, o cara que anda no erro, o coração dele se endurece, acaba a generosidade. Um copo de cachaça é mais importante do que ajudar o próximo. Eu sei que tem gente que, mesmo vendo a vida toda errada, consegue ainda ser generoso. Mas eu sei que tem gente que sempre foi uma pessoa de bem, mas por algum motivo se desviou e começou a seguir uma vida de maldade, uma vida de egoísmo. Se esqueceu de honrar o seu semelhante, de amar o seu próximo. Não é uma obrigação, o Evangelho não é uma obrigação. Não é uma obrigação. É um caminho. E é o melhor caminho que o homem pode seguir. É o melhor caminho que o ser humano pode ter para evitar os laços da morte em sua vida. Porque Jesus disse, lá no livro de João, capítulo 15, que o ramo que dá fruto, que o ramo que está nele, que dá fruto, ele limpa para que produza mais frutos. Sabe o que significa isso? A angústia na sua vida é tirada. As preocupações, elas vão sair. Ele vai te limpar, o cristão tem a mente de Cristo. Você vai desenhar na terra como Jesus. Quando vierem com armadilhas contra a sua vida, como foi os fariseus preparando armadilha para Jesus para pegar ele em alguma palavra, você não vai ter preocupação, porque você não precisa preparar respostas. Você não precisa planejar como que você vai enfrentar, sabe por quê? Porque o seu plano é estar com Cristo, esse é o maior plano que você tem. Você estando com Ele, não adianta os laços do maligno tentar te prender, porque a fé, ela é capaz de aniquilar os dardos do inferno, foi isso que Paulo disse. A sua confiança está em Cristo, nada pode te abalar. Como Davi disse, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olhe para as grandes dificuldades, olha para o gigante que se põe diante da sua vida, mas você não consegue enxergar outro além de Deus, que está acima de tudo isso. Ele que é o Criador de todas as coisas, ou seja, a sua alma, ela repousa em pastos verdejantes. O Salmo 23 é uma tradução das emoções do salmista, pelo que ele sente naquele momento. A alma descansa em pastos verdejantes.
Pensa num lugar bonito, num lugar de descanso, num lugar puro, num lugar onde a carne não tem poder, o pecado não está incluso naquele pacote. A única coisa que tem ali é você e a tua paz. Esses são os pastos verdejantes. Não há perturbações, a sua alma descansa ali. O externo não consegue alcançar. O que está externo não consegue te tocar, não consegue te maltratar. O sol não consegue te assolar. Esse é o pasto verdejante. É daí que Deus quer, é aí que Deus quer te esconder. Na sombra dele, na sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso. Ele quer dar esse descanso para as pessoas. Se o cara vai à praia, o cara está preocupado em ver a mulher bonita do outro. Ele não está preocupado em se divertir. Ele perde boa parte da vida dele cobiçando coisas que parecem boas aos olhos, que parecem agradável à carne. E ele perde as coisas normais, as coisas puras, as coisas que trariam mais felicidade e realização. Né? O cara fala assim, eu vou sair para a noite, eu vou sair para beber. Por quê? Porque ele quer encontrar mulher, ele quer satisfazer os desejos da carne. Também tem incluso nesse pacote encontrar os amigos, sorrir, bater um papo, mas também está indo nessa bagagem o pecado. Esse é o problema do homem, porque quando você traz nesse pacote de viagem o pecado, toda alegria vai ser motivo de tristeza. Quando você não tem o pacote do pecado e você vai, todas as coisas são puras para os que são puros. A sua mente, Deus conhece teu coração e sabe que na tua mente você não está indo pelo caminho errado. Mas é necessário dar bom testemunho, é necessário muitas vezes você não estar em certos lugares, né? Porque não convém, não edifica, são lugares de tentação, são lugares que é preciso fugir porque a carne é fraca. E muitos não ficam ali de presa. Eu não estou fazendo nada, eu estou aqui, ainda estou com Deus. Aí vem a primeira tentação, a carne é muito fraca. Já os olhos já começam a cobiçar, o coração já começa a imaginar, já está entregue na mão do palhaço, posso dizer assim. Já está entregue, não tem mais como voltar. O que José fez quando foi tentado? Ele fugiu. Tem coisas que não se brinca. Paulo disse que não podia confiar na carne, mesmo sendo ele um homem fariseu dos fariseus. Por isso que ele orava, por isso que ele jejuava, por isso que ele fazia voto, por isso que ele se consagrava, por isso que ele lia, estudava as Escrituras, ele tinha comunhão com Deus para não confiar na carne. O cara mais lúcido do Evangelho é Paulo. O cara mais lúcido dos pregadores. Ele diz, se eu ou até o mesmo anjo pregar um evangelho diferente do que já foi anunciado, considere maldito esse evangelho. Olha a lucidez do cara. Mesmo ele, com toda a bagagem, não poderia ter crédito se o evangelho pregado fosse diferente do que já estava posto. Isso significa que se Paulo começasse a pregar e os discípulos colunas da casa de Deus, Pedro, Tiago e todo o restante viesse e falar, você está indo pelo caminho errado, e que se fosse confirmado as escrituras estivessem distorcidas, Paulo não mereceria crédito. Paulo não poderia ser ouvido, caiu em loucura, caiu em descrédito. Então, muitas vezes o cara pensa assim, mas o importante é que aquela igreja está crescendo, o importante é que as pessoas... Não tem esse pensamento. Eu sei que é muito melhor a pessoa estar na igreja, mesmo que o ensinamento esteja errado, que a pessoa estar no ramo da feitiçaria ou no lugar mais perdido. Eu sei disso. Mas eu sei que a gente também não pode aceitar o falso evangelho, porque ele não transforma a vida do homem. O falso evangelho, ele confunde.
Tem muitos lugares aí que falsos pregadores convenceram as pessoas de tirarem a própria vida, de pessoas doarem todos os seus bens, acreditando numa suposta vinda de Cristo, ferindo o que as Escrituras diz que não tem data prevista, que ninguém sabe a hora. Então eu também sei que o evangelho falso, ele pode ter um poder maléfico na vida das pessoas, porque o objetivo do mal, que não está dividido contra si mesmo, é transtornar esse evangelho, é transformar uma bênção em maldição, é roubar, matar e destruir. Enche a pessoa de propósito. Você vai na igreja, eu acho que se você se vendesse papel, se comprasse papel no ferro velho, você ficaria rico, porque a quantidade de envelope, né, que você sai de uma igreja, eu estou até achando que eles estão querendo fazer um super imã, para quando a pessoa já passar na esquina, as moedas que tiver no bolso voar tudo para dentro da igreja. Porque são 10 minutos de pregação e 1 hora de perdição de dinheiro, e isso é uma vergonha, é uma palhaçada, tem que acabar. Tem tantos pregadores no Brasil que pregam contra isso, e por que isso não acaba? Quem faz isso, dá dinheiro para esse tipo de coisa, está financiando o mal, está financiando o falso profeta, está financiando a deturpação do evangelho, e isso é grave. Igreja, isso é grave. Por quê? Porque eles não deixam entrar os que estão entrando. Foi isso que Jesus disse aos fariseus: hipócritas, vocês colocam fardos pesados nas costas dos outros, mas vocês não carregam. Vocês trazem, rodam o mundo todo para fazer um prosélito, né? Para converter uma pessoa. Prosélito era o cara que não era judeu, mas aceitava viver como judeu, né? Ele era de outra nação, então ele se tornava um prosélito, ele acreditava na fé. E Jesus diz que transformavam esse cara em 2 vezes mais filho do diabo do que eles. A corrupção. Jesus questionou o corban, que era um trato que a pessoa fazia com o templo, um trato maligno, achando que estavam enganando a Deus, para poderem lucrar e não ter compromisso com seus pais. Então Jesus veio batendo firme nisso. E nós temos a mente de Cristo. Por isso que nós estamos batendo firme nisso. Nós temos o direito de julgar os de dentro. Os de fora Deus os julgará. Que tipo de julgamento é esse? Julgar o que estão ensinando para as igrejas. Nós temos esse direito, porque nós temos o Espírito Santo. Paulo, ele foi discutir com os judaizantes. E o único lugar que ele foi recebido bem foi em Bereia, porque em Bereia, Paulo diz em suas escrituras ali, que aqueles homens eram mais dignos do Evangelho, mais respeitosos, porque eles examinaram o que Paulo estava dizendo. Eles não vieram e ouviram e não deram ouvido: esse cara é maluco, está mexendo com a nossa maneira de crer, está mexendo com a nossa religião. Não, espera aí, eu quero ouvir o que esse cara está falando, eu vou comparar com as Escrituras. E realmente conferiram que Paulo era um pregador de Deus. O que Paulo estava falando era o cumprimento do que as Escrituras já demonstravam. Então você vê a diferença. Pessoas que não têm medo da sua fé ser abalada, porque a verdadeira fé não pode ser abalada. Daqui a 20, 30, 50 anos, eu não posso estar pregando um outro evangelho diferente. Se eu fizer isso, é porque eu estou no pecado. Se eu fizer isso, tem gente que consegue viver no pecado sem pregar um evangelho mentiroso. Porque é um dom o evangelho. Mas tem gente que se afasta tanto que começa a viver numa outra religião, se afasta de Deus, que se afunda de uma forma que se esquece do verdadeiro evangelho. Né? Enquanto tem gente que mantém o verdadeiro evangelho mesmo com a vida toda falsificada. A única coisa que tem de original são as palavras de sua boca. Mas nem sua língua é verdadeira. Até sua língua é corrupta. E é assim que eu me despeço de vocês. Até a próxima mensagem.